Olá, boa noite. Vamos chegando. Seja bem-vinda. Nessa live de hoje vamos falar sobre permissividade. Na verdade, vamos falar sobre como não cair na permissividade. Então, nós queremos ser mães conscientes, nós queremos educar nossos filhos de maneira empática, respeitosa, positiva, né? Mas não queremos cair na permissividade. Então, essa é uma preocupação que a gente tem e muitas vezes a gente é questionado por outras pessoas, né? Nossa forma de lidar com nossos filhos às vezes faz com que a gente receba críticas de outras pessoas dizendo que nós estamos sendo permissivas. Então, hoje eu quero conversar com você sobre o que é permissividade, afinal de contas, né? Já que estão nos acusando de ser permissivas. Então, o que é permissividade e como que a gente pode, então, educar nossos filhos de forma respeitosa, de forma positiva, mas sem cair na permissividade, tá bem? Enquanto vocês vão chegando, eu vou me apresentar, porque às vezes chega gente nova, então eu gosto de sempre começar me apresentando. Eu sou Letícia Lemes, eu sou educadora parental e consultora em educação consciente, em criação consciente. Sou também mãe do Marcos Gabriel, de 5 anos. Eu também sou professora de História, né, do aula no estado de São Paulo, numa escola da rede pública do estado de São Paulo, para adolescentes. Também sou especialista em autossabotagem, tá bom? Então vamos lá. Enquanto vocês estão chegando, eu vou pegar aqui o meu aviãozinho e vou mandar essa live para as pessoas me verem. Para o pessoal vir pra cá também. Tem que chamar o pessoal, né? Estou mandando aqui. E o Instagram vai chamando também o pessoal. Muito bem. Eu vou de vez em quando dar uma olhadinha aqui pro lado, porque aqui estão as minhas anotações. Assim eu não esqueço nenhum detalhe do que eu preciso falar pra vocês, do que eu trouxe pra falar pra vocês, tá bom? Então vamos começar pensando aqui o que é permissividade, né? O que é, afinal de contas, essa tal da permissividade. Então, os pais que são permissivos, eles são muito centrados nos filhos, né? E antes, deixa eu falar um detalhe aqui antes de explicar isso. Essas explicações, esses conceitos, sabe o que é permissividade, o que não é, isso foi estabelecido por pesquisas, estudos que foram feitos, né? Vários especialistas fizeram vários estudos, e um estudo que eu estou usando aqui é de uma estudiosa que chama Diana Bauman. O nome dela é meio complicado, depois eu acho que o nome dela é certinho pra falar pra vocês. Mas aí nesses estudos ela chegou em alguns estilos parentais, que é a forma como os pais educam os filhos, né? Então ela chegou em algumas características ali e ela explicou quais são as consequências dessas características, né? Dessas formas de educar. Então eu tô falando aqui baseado nisso, tá bom? Então quando eu falo em pais permissivos, né? Esses pais permissivos dessa forma, com essas características que esses estudos mostraram, tá bem? Então, o que é a tal da permissividade, né? Os pais permissivos, eles são muito focados, centrados no filho. Então, eles fazem tudo para o filho e pelo filho, né? Então, assim, fazem tudo por ele. Tem dificuldade em estabelecer regras. Então, às vezes até estabelecem limites e regras, mas eles não sequência, né? Não seguem realmente aqueles limites e regras que foram estabelecidos. Eles também estão sempre buscando ser amados e aprovados pelos filhos, né? Então eles têm muito medo de ser rejeitados pelos filhos. Por isso que eles acabam agindo dessa forma. E aí permitem que a criança faça o que ela quiser, não orientam a criança, né? Deixam ela fazer o que ela quiser, ela decidir as coisas por si própria, né? Então não estabelecem assim, realmente de forma firme e consistente os limites e as regras, tá bom? E aí eles acreditam que a criança ela vai, né, eventualmente encontrar um caminho, vai encontrar o que ela precisa para se desenvolver, né, assim no caminho, né? Então acabam deixando a criança encontrar isso por si própria. Então eles dão muito apoio emocional para as crianças, né, assim são amorosos, né, respeitosos nesse sentido, mas não estabelecer limites também não é uma forma respeitosa de se comportar com o filho, né, de educar. Não é uma forma respeitosa, porque os limites, eles nos ensinam muitas coisas, né? Então a gente vai ver, depois eu vou falar um pouco melhor, quais são as consequências para essas crianças, né, para sua vida adolescente, sua vida adulta, de serem criados dessa forma, né? Então a ausência de limites também não é legal. Por outro lado, quando a gente também tem o outro extremo, né, aí, então esse é o extremo da permissividade, mas quando a gente tem tanto medo de ser permissivo e às vezes a gente acaba indo pro outro lado, né, pro outro extremo, que é o autoritarismo.
né? Então às vezes a gente não quer ser permissivo com a criança e a outra forma que a gente conhece, né, é o outro extremo, que é o autoritarismo. Então é dizer não, ser rígido ali e controlar a criança a todo custo e esperar da criança obediência a todo custo. Então os pais que são autoritários, eles são muito focados no controle, né? Então eles querem ali controlar a criança, ter obediência, querem que a criança seja submissa, né? Então criticam muito a criança, esperam demais a criança, eles são muito exigentes com a criança. Isso faz parte de uma educação mais autoritária. E aí a gente vai ver também que esse tipo de educação muito autoritário, né, e também não vai ter consequências positivas quando a gente pensar na formação dessa criança, na sua vida adulta depois, né? Então também o outro extremo também não é legal, né? Não é agradável também a gente ir, não é recomendável também que a gente vá para o outro extremo aqui, né? Dessa forma de educar. Então a gente não quer cair na permissividade e muitas vezes por não querer cair na permissividade, a gente acaba pulando pro outro oposto, né? E o que acontece muitas vezes é que a gente fica, né? Várias mães já me falaram isso, né? Mas existem estudos que mostram mesmo que a gente acaba oscilando. Uma hora a gente é autoritário, uma hora a gente é permissivo. Então a gente fica nessa balancinha, assim, nessa gangorra. Porque muitas vezes, em um momento a gente é autoritário com a criança, então a gente é rígido, a gente diz não e pronto, e aquela rigidez, e a gente acaba criticando a criança, enfim, age de uma forma autoritária. E depois a gente sente um pouco de culpa, poxa, eu exagerei. E aí na próxima vez você acaba sendo permissivo, meio que pra compensar, sabe? Pra poder limpar aquela sua culpa. Você acaba caindo na permissividade. Então isso acontece muito. Então o que a gente tem que fazer é buscar, na verdade, praticar uma educação que seja ali no meio, né, desses dois, não seja nem o autoritário, nem o permissivo, né? E essa outra forma de educar é exatamente a gente educar de uma forma respeitosa, uma forma empática, né? Ou seja, que leve em consideração os sentimentos, as emoções, as necessidades da criança, né? Que a gente olhe para a criança também, e que também seja mais uma educação participativa, né? Positiva. E como é que é isso, né? Quando a gente tem essa forma de educar, quando a gente educa dessa forma, a gente vai sim estabelecer regras, a gente vai sim estabelecer limites. Oi, Ju, tudo bem? Ah, obrigada. Ela tá falando aqui, ótimo, Lê. Então a gente vai sim estabelecer regras, a gente vai estabelecer limites, né? Mas a gente vai fazer isso através do diálogo, do incentivo, do encorajamento, né? E do raciocínio acerca dessas normas, dessas regras. Então a criança aí, ela vai ter oportunidade de conhecer as regras, de conhecer os limites e de entender por que esses limites e regras existem e entender como eles funcionam também, né? Então não é só uma coisa que vem de cima para baixo de forma autoritária. Oi, Fran, seja bem-vindo. Né? Não é uma coisa que vem de cima para baixo de forma autoritária. Então por isso que é participativa, né? Quem teorizou esses estilos parentais, essas formas de educar, chama esse estilo de educar, essa forma de educar de estilo participativo. Então, porque a criança, ela também participa ali da formação dessas regras, dessas normas. E aí a gente também vai sempre, claro, adequar isso à idade da criança, né? Então, tanto no tipo de regra que a gente vai ter, o tipo de limite, ele tem que ser adequado à idade da criança e à maturidade dela. A nossa comunicação com a criança também tem que ser, né, adequada à sua idade e à sua maturidade. E a nossa expectativa, né? Então, o que eu espero da criança, de como a criança pode agir em determinada situação, tem que estar alinhado à maturidade daquela criança, né? E aí a gente pode pensar em vários exemplos aqui, mas o exemplo que eu penso que mais, assim, óbvio agora, é o exemplo do choro da criança, né? Então é muito difícil muitas vezes pra gente, pro adulto, lidar com o choro da criança. E quando a criança, né, uma criança pequena, você disse não por algum motivo, né, tem alguma coisa ali que ela não pode fazer ou que ela não pode ter, e é um limite, é uma coisa que realmente você não tem como ceder, né, porque aquele não é um não mesmo, né, tem não que é não mesmo, não tem como, né, mas tem aquele limite que ali a criança quer ultrapassar aquele limite, ela não pode. E aí, nesse momento, a criança ela pode, tá, uma criança pequena, ela pode ter um descontrole emocional, né? Que é a tal da birra, que a gente chama de birra. Mas que é um descontrole emocional. E no descontrole emocional, a criança pode gritar, ela pode chorar, ela pode espernear, se jogar no chão, ter ali, né, uma explosão mesmo, né? E o que a gente recomenda é que a gente acolha o choro dessa criança, ao invés de a gente querer parar o choro dela de qualquer forma, né? E a nossa dificuldade de lidar com o choro da criança, a gente acaba pendendo ou para o autoritarismo ou para a permissividade. Então a gente não quer lidar com aquele choro da criança, a gente não quer que a criança chore, a gente quer parar aquilo.
Aí, às vezes, ou a gente é autoritário, então a gente briga com a criança, a gente fala, engole o choro, a gente fala, se você não parar de chorar, vai acontecer isso com você, né? Ou a gente bate, ou a gente dá um castigo, enfim. A gente age de uma forma autoritária para cessar o choro da criança. Ou, por outro lado, a gente é permissivo. Então, a gente dá o que a criança quer, mesmo aquele não sendo um não, a gente vai e cede para a criança para eliminar o choro. No fundo, os dois pais, tanto o permissivo quanto o autoritário aqui, eles estão querendo eliminar o choro, né? E o que seria uma forma de agir aí com o choro que seria mais participativo, né? Que não seria nem cair na permissividade, nem no autoritarismo. Seria você acolher o choro da criança, permitir que ela chore, né? Permitir que ela sinta aquela emoção que ela está sentindo, né? Ouvir a criança, a satisfação dela, mas não ceder. Então, assim, você não cede o limite, você não deixa de ter aquele limite porque a criança está chorando. Mas você também não vai abandonar ela chorando sozinha, você não vai criticar o choro dela, você não vai dizer que feio, uma menina tão bonita chorando, né? Você não vai tentar cessar o choro dela de qualquer forma. Então permanece o limite está ali, ele permanece, ele não a gente não vai ser permissivo e tirar o limite, mas a gente vai acolher a criança, então a gente vai tratar aquela criança de forma empática e respeitosa, respeitando, porque às vezes o que é não pra você, que é uma coisa simples, pra criança pode ser uma grande frustração, né? Principalmente quando é uma criança pequena. Então aquilo para ela é uma grande frustração. Então você acolher aquela frustração dela, né? Entender que ela tá realmente sentindo algo que para ela é muito forte, muito difícil de lidar, né? Então essa compreensão aí pela criança, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. A Franciele falando aqui, verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem ir colocando aí, tá bom? Então a gente tem que saber o que esperar da criança, né? Alinhar nossas expectativas. Então aqui, que nem eu falei no exemplo de uma criança pequena, a gente tem que entender, né? Alinhar nossas expectativas de que uma criança pequena, ela não consegue controlar suas próprias emoções sozinhas. Ela não consegue, né? Então assim, de 1 ano e meio até 6 anos mais ou menos, que é esse período em que a criança pode passar por esses descontroles emocionais, o cérebro dela ainda está em formação. E a parte do cérebro dela que é responsável por gerir as emoções, por esse autocontrole, por decidir como agir numa situação de estresse, numa situação de frustração, essa parte do cérebro ainda não está completamente formada. Então a gente espera que a criança receba um não e aceite e fique ok, mas ela não tem nem capacidade para fazer isso, né? Obrigada, Fran, tá falando que compartilhou com as amigas aqui. Vamos compartilhando, gente, ó o aviãozinho. Então, a gente espera da criança uma atitude que ela não pode nos dar, um comportamento que ela não pode ter, né, pela maturidade dela. Então, a gente tem que observar isso também, né? O que a criança pode nos dar, alinhar a nossa expectativa, né? E aí eu tô falando aqui do choro, do descontrole emocional, porque eu sei que tem muitas mães que me acompanham que têm crianças pequenas, né? Então, eu sei que isso é uma realidade bem presente. Mas você pode pensar em qualquer outro comportamento que é desafiador pra gente, né? A teimosia, a desobediência. Por exemplo, se autocontrolar com relação às telas, né? Que é algo tão complicado no momento atual, né? Sempre foi, mas agora tá um pouco pior. Que é esse controle de telas, né? Então, muitas vezes a gente espera que a própria criança tenha o controle das telas, né? Saia das telas na hora que é pra sair. Mas a gente tem que entender que essa autogestão, né? De o tempo que eu fico no telefone, que eu fico no celular, que eu fico na tela, o tempo que eu tenho que fazer outras coisas, enfim, essa responsabilidade, ela também tem que ser, a gente tem que esperar o que é possível para a maturidade da criança. E a gente também tem que orientar. Então a gente tem que dar ferramentas, recursos para que essa criança consiga de fato se autogerir, por exemplo, na questão das telas, né, se autocontrolar. Então a gente como adulto tem que assumir o nosso papel de educador também, né? Então, enquanto mães e pais, a gente tem que orientar os filhos para que eles realmente consigam caminhar dentro desse limite, né? Então, eu volto ao que eu falei lá atrás. A criança, nessa educação participativa, positiva, a criança, ela entende as regras, ela aprende a seguir as regras e respeitar os limites, né? Ela não é obrigada a respeitar os limites, né? E também não vive sem limite. Né? Pelo contrário, ela aprende a respeitar os limites, ela entende o que é saudável, o que é adequado, né? Através da comunicação e do encorajamento. Bem? Então, deixa eu ver o que mais. Vocês têm dúvida? Deixa eu ver uma aguinha.
eu queria fazer uma ressalva aqui, isso dá um exemplo, né? Eu anotei aqui, agora eu vi o que eu escrevi aqui. Quando eu falo assim, acolher o choro, por exemplo, da criança, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente acolhe o choro também, né? Então, às vezes a criança tá triste, tá chorando, e a gente vai acolher o choro, a gente não deve vitimizar a criança na hora de acolher esse choro, né? Então, muitas vezes a criança tá triste, tá chorando, tá frustrada por algo que aconteceu, e às vezes a gente vem, ai, coitadinho, que dó, ai, meu Deus, tô chorando, vem cá, e pega no colo. Não é isso que é acolher o choro, né? O acolher o choro é ouvir a criança e permitir que ela se expresse, né? Então, assim, uma coisa que eu faço muito com o Marcos é, por exemplo, né, se ele vem, às vezes ele tá chorando por alguma coisa, ele vem me contar, eu falo, aconteceu isso, sinto muito, filho. E pronto, eu só falo isso, sinto muito. E pronto, né, acaba a conversa aí. Quando é uma coisa, assim, que eu acho que eu tenho que entrar, né, alguma coisa talvez mais séria que aconteceu, ou que eu preciso intervir para ter uma solução, por exemplo, aí eu vou conversar mais com ele, explorar mais através de perguntas, para poder solucionar aquela questão. Agora, quando é algo que já aconteceu, então vou citar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu que foi bem, dá pra ver bem um exemplo prático disso, né, de você acolher, mas sem você ceder e sem você deixar a criança desrespeite os limites, sabe? Mas também sem ser autoritário. Então, o meu filho, ele é filho único, né? Eu só tenho ele. Mas ele tem muitos primos, né? E os primos é assim, dia sim, dia não aparece primo aqui em casa, né? Então ele tá sempre brincando com os primos. E um dia desses estava um primo aqui em casa, ele é uns 2 anos mais velho que o Marcos tem 5 anos. E aí eles estavam no andar de cima, eu estava aqui no escritório trabalhando, e de repente o Marcos veio choramingando, né? Então a criança ela vem choramingando pra, né, ter a nossa atenção. Então ele veio choramingando, falar comigo, e me disse assim, fulano, né, o primo, me assustou. E ele veio choramingando, eu falei, sério? O que aconteceu? Então assim, aí a partir daí eu fui explorando o que ele estava me contando. Então assim, eu não vitimizei ele, né? Procurei não vitimizar ele e também dei ouvido ao que ele estava me falando. Então eu parei o que eu estava fazendo, porque eu vi que ele realmente estava choramingando, estava assim meio tristonho. Então eu parei o que eu estava fazendo no meu trabalho e fui ouvi-lo. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou que eles estavam brincando, o primo começou a fazer um barulho de monstro pra assustar, mas claro que ele tava fazendo uma brincadeira, e ele não gostou da brincadeira. E aí eu falei, sério, o que você fez? E aí ele falou, eu comecei a jogar coisas no primo. Ele foi me contando a parte que ele fez coisa errada, né? Então ele falou, eu comecei a jogar o travesseiro no primo. Eu falei, e depois? Aí ele falou, eu joguei o controle remoto no primo, quase acertou ele, mas não acertou. Eu falei, sério? E aí, o que aconteceu? Aí ele falou, quase quebrou o controle remoto porque caiu no chão. Aí ele já fez aquela cara assim de, né, besteira que eu fiz. Eu falei, sério? O que você achou disso tudo que aconteceu? E aí ele respondeu assim, mamãe, eu acho que não foi legal isso que aconteceu. Eu falei, como é que você acha que você poderia ter agido diferente nessa situação? Aí ele disse, mamãe, eu acho que eu devia ter falado pro meu primo que eu não tava gostando da brincadeira. E não devia ter jogado nada nele, né? Eu falei, eu acho que você tem razão, filho. E agora? O que você acha que você pode fazer pra reparar esse erro, né? Consertar isso que aconteceu? Aí ele falou, mamãe, eu acho que eu posso pedir desculpa, né? Eu falei, você quer pedir desculpa? Você acha que é uma boa ideia? Ele falou, eu acho que sim. Parou de chorar, saiu, foi lá pedir desculpa pro primo, voltaram a brincar e vida que segue. Então, assim, no momento que aconteceu ali, aquele conflitozinho ali entre os dois, provavelmente os adultos que estavam próximos, né, porque tinha outros adultos ali com eles, né, eu tava aqui no escritório, ele tava com outros adultos lá em cima, provavelmente aqueles adultos já interviram e questionaram ele, né, brigaram com ele por ele ter jogado as coisas, porque pelo jeito o controle remoto caiu no chão, enfim, né, eu tô aqui, na verdade, imaginando que algo aconteceu, porque tinham adultos lá em cima, né, junto com eles. Então ele já veio se sentindo culpado pelo que aconteceu, mas ele assumiu aquilo que ele fez, né? Então ele assumiu a responsabilidade pelo que ele fez, ele conseguiu perceber o que aconteceu, por que ele agiu daquela forma. Então olha só como que nessa conversa que ele teve comigo, que foi uma conversa super simples, eu agi respeitando os limites dele, entendendo o que ele estava acontecendo com ele, ouvindo ele, mas eu não deixei que os limites fossem desrespeitados. Então o limite de jogar coisas nos outros, isso não pode, é um limite que ele está ultrapassando, né? E aí ele entendeu isso sem que eu precisasse falar nada, né? Então isso é um exemplo de como a gente pode lidar com os erros das crianças, por exemplo, sem ser punitivo, sem ser autoritário, mas também sem ser permissivo. Então se ele viesse chorando, choramingando,
E o primo me assustou. E aí eu já, nossa, olha só, o primo, o que o primo fez com ele, né? Aí fosse, acolhesse ele e falasse, ai, tadinho, o primo não já fez isso com você, ai, porque ele fez isso, né? Então eu estaria ali comprando o choramingo dele, de certa forma, né? E não estaria ensinando ele a gerir toda essa situação e, né, lidar com essa situação. E também se eu já de cara eu já brigasse com ele e falasse, mas e o que foi que você fez então, né? O que você fez? Você aprontou alguma, né? Também seria uma forma não muito legal da gente de lidar com a situação, né? Então eu quis trazer esse exemplo porque, assim, é uma criança de 5 anos, né? Então, dentro da maturidade dele, ele consegue lidar com esse limite, com essa situação, a partir desse olhar empático que eu tô tendo com ele, ensinando, né? Ele a respeitar o próximo e respeitar os seus próprios limites, entender o que tá acontecendo com ele também, né? Porque o comportamento dele foi esse, né? Ele mesmo conseguiu entender porque o comportamento dele foi esse, né? E pensar em soluções, né? Então, uma outra coisa muito importante quando a gente quer sair da permissividade, quer sair do autoritarismo, é a gente focar em soluções, né? Então, quando a gente permanece no erro, a gente fica pensando no errado que o nosso filho fez, ou no errado que a gente fez, né? E a gente se sente culpado e acaba sendo permissivo muitas vezes. Então, quando a gente foca no erro, a gente não consegue resolver as coisas, né? A gente não consegue bons resultados, na verdade. Então, focar em soluções é muito importante. Oi, Kathleen, tudo bem? Seja bem-vinda. Outras meninas que chegaram também. Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui que eu preparei para falar para vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, quando a gente tem... Deixa eu achar aqui quando a gente tem uma educação que é respeitosa, que é empática e participativa, a gente consegue ter um melhor relacionamento com nossos filhos, um relacionamento que também é positivo, e o nosso filho ele tem possibilidade de se desenvolver de forma integral, sabe? Tanto a questão emocional, social, né? Desenvolver habilidades. Eu tô falando isso porque a gente tem que ter sempre em mente na educação qual que é o nosso objetivo enquanto pais e mães na educação dos nossos filhos, né? Então eu falo que são os objetivos educacionais, né? É uma palavra meio complexa, mas o que quer dizer, né? É o que você quer pro seu filho, o que você quer que ele desenvolva, né? Então, por exemplo, você quer que seu filho desenvolva autorresponsabilidade? Oi, Fran, tudo bem? Boa noite. Você quer que seu filho desenvolva uma boa autoestima? Você quer que seu filho desenvolva autoconfiança? Você quer que ele desenvolva empatia, respeito, autodisciplina, né? Uma boa gestão das emoções? Enfim, a gente quer, né, todas as habilidades que o nosso filho desenvolva. Esses são os nossos objetivos educacionais, né? E aí a gente tem que focar nesses objetivos, né? Porque se a gente quer que nossos filhos desenvolvam isso, a gente tem que pensar como a forma como a gente educa está influenciando, então, para que ele desenvolva essas habilidades, né? Oi, Lorena, tudo bem? Seja bem-vinda. Ops. Muito bem. Então, a gente nunca pode esquecer que nós somos educadora dos nossos filhos, né? A gente sempre fala, né? As pessoas sempre falam, não transfere o papel educacional só para a escola, né? Os pais são importantes. Então a gente tem que pensar nisso, né? Qual que é o nosso papel na educação dos nossos filhos? E não, educação acadêmica que eu tô falando, né? Não é ensinar história, matemática, português. Mas são essas habilidades de vida, né? De autorresponsabilidade, autodisciplina, uma boa gestão das emoções, né? E a autoconfiança, né? A gente quer tanto que nossos filhos sejam autoconfiantes, não queremos? Fala aí quem quer que o filho seja autoconfiante. Eu ouço muitas mães falarem isso. Nossa, eu quero que meu filho seja autoconfiante, que ele tenha uma boa autoestima, né? Quem que concorda aí, fala pra mim se isso também é uma coisa que vocês desejam pro filho de vocês. Eu desejo muito, né? Um dos meus maiores objetivos, assim como mãe, é que meu filho se aceite, né? Que ele tenha autoconfiança, né? Que ele acredite na sua própria capacidade. E que também ele desenvolva empatia, respeito pelo próximo, que isso são valores muito importantes para mim, né? Gentileza. A gentileza é um valor muito importante para mim também, que eu espero que meu filho tenha. A Lorena falando muito. E se a gente for parar pra pensar, né? A autoconfiança, a Lorena falando que é o que ela mais quer. A autoconfiança, ela é meio básica para outras habilidades, né? Quando você tem autoconfiança, você não tem por que humilhar o outro, por exemplo, né? Você não tem por que
ser desonesto com o outro quando você acredita na sua capacidade de conseguir as coisas, né? A Fran falando sim, a outra Fran falando sim também. É muito importante, né? Então a gente tem que pensar nessas habilidades que a gente quer desenvolver nos nossos filhos e em como a nossa forma de educar está realmente colaborando para o desenvolvimento dessas habilidades, né? De todas essas coisas boas que a gente quer para os nossos filhos, né? Então, para a gente entender melhor, eu vou falar para vocês aqui algumas consequências da nossa forma de educar. Então, essas consequências que eu falo para vocês, elas foram descobertas, né, através de pesquisas, estudos que foram feitos, né, relacionados com a forma, relacionando, né, a forma que a gente educa, que os pais educam, com o desenvolvimento de habilidades, né, o futuro, as consequências para a formação das crianças, tá bem? Então, tanto no comportamento da criança mesmo, como depois na sua vida adulta, né, na adolescência, na escola, nas suas realizações, enfim. Então essas pesquisas, esses estudos mostraram essa relação aí, as influências da nossa forma de educar. Então, olha só, quando uma criança é educada, tô com a minha cola aqui do lado, tá? Quando uma criança é educada numa educação autoritária, né, aquela educação baseada no controle, na submissão, na obediência, aquela coisa assim que a gente quer que a criança seja submissa a nós, a gente quer falar uma vez e a criança obedecer, a gente quer chamar e ser atendido na mesma hora, tudo isso faz parte de uma educação autoritária. E eu tô reforçando isso porque eu sei que isso é coisa que a gente faz no nosso dia a dia, né? Porque a gente tá acostumado com essa ideia de que a criança ela tem que atender o adulto na mesma hora e tem que abaixar a cabeça pra tudo, né? E na verdade a gente não percebe que esse tudo que a gente quer que a criança obedeça a todo momento e a toda hora, a gente quer que a criança seja submissa, né? Então, será que isso tá condizente com o nosso objetivo de que nossos filhos tenham autoconfiança, de que eles tenham autodisciplina, de que eles tenham iniciativa própria também? Então, olha só o que as pesquisas mostraram das consequências desse modo de educar mais autoritário, controlador, né, crítico, exigente, né? Olha só. Então, são crianças que podem não apresentar problemas de comportamento, né, ser crianças assim passivas, quietas, né, que a gente fala que a criança é calminha, né? Então, podem ser crianças assim. Então, no comportamento infantil, né, da criança, pode ter essa consequência. No entanto, são crianças que elas não vão ter um bom desenvolvimento de habilidades sociais, nem emocionais, né? Elas podem ter na vida adulta, elas podem ter um humor instável, ser pouco amigáveis, ansiosas, com um temperamento infeliz e pouco controle sobre suas próprias emoções, né? Então, isso são consequências que a gente pode ver aí no futuro para essas crianças. E quando os pais são, assim, abusivamente coercitivos, né, realmente são muito controladores, muito coercitivos com essas crianças, elas podem também desenvolver rebeldia, né, aquela dificuldade de lidar com figuras de autoridade, né, então querer se rebelar contra figuras de autoridade. A Fran tá falando aqui. Eu já ouvi muitas vezes que criança não tem que querer nada. Ah, sim, Fran, fala um pouco sobre isso. Exatamente. Quando a gente pensa assim, né, a gente fala que isso é uma crença, né? Por que é uma crença? É uma verdade, né? Quando a gente fala em crença, significa que é uma verdade, que todo mundo acredita, que isso está dito, né? E a gente não se questiona sobre isso. Então, criança não tem que querer nada. Olha só o que a gente está falando. Se a gente for parar para pensar realmente, analisar essa frase, que a gente repete muito, a gente fala para criança isso. A gente fala entre nós, adultos, né? Ou se a gente não fala, né, assim, com todas as letras, a gente age pensando dessa forma, que a criança não tem que querer nada. E aí a gente quer que essa criança vire um adulto que vai ter iniciativa, que vai lutar pelos seus próprios sonhos, que vai alcançar realizações na vida dela, que vai ter sucesso profissional, emocional, amoroso, enfim. Mas como se ela aprendeu que ela não tinha que querer nada? Né? Ela não vai, de repente, virou adulto e pronto, agora eu aprendi que eu tenho que querer e eu vou lutar pelo que eu quero, né? Então, para que a nossa criança aprenda a lutar pelos seus sonhos, a ter iniciativa, a tomar boas decisões, né, para conseguir o que ela quer dentro do desenvolvimento dela, da vida dela, ela tem que aprender isso na infância, né? É na infância que ela vai aprender isso, né? Então, por exemplo, né, tem clientes que eu atendo no atendimento das mães, tem algumas mães que me contam que elas têm dificuldade hoje, né? Tem um caso bem específico que ela me contou, que ela tem dificuldade
de tomar decisões, de fazer as coisas, porque na infância dela sempre tinha alguém dizendo, faça isso, não faça aquilo. Então hoje, como ela vai fazer as coisas? Não tem ninguém mandando mais. Ela que é a mãe agora, ela que é a dona da casa, ela que tem que fazer, né, e acontecer. Mas ela não aprendeu isso, ela aprendeu que ela nunca saberia, ela aprendeu que ela não sabe de nada, né, quando é criança. Você não sabe de nada, você não tem que querer nada que você não sabe de nada. Quem sabe sou eu, que sou o adulto, que sou seu pai, que sou sua mãe, eu que sei, você não sabe. Então, quando a gente diz isso pra criança, ela acredita, eu não sei. E ela vai ser um adulto que ela vai acreditar que ela não sabe mesmo, né, que ela não tem que querer nada. Então, isso que a gente repete pra criança vai ficar na mente dela, isso vai se tornar um pensamento dela sobre si própria, né? Então ela vai construir a sua própria imagem de si mesma a partir do que a gente fala pra ela, a partir da forma como a gente age com ela, né? Então os impactos são muito grandes, né? E aí como é que a gente sai disso? Praticando uma educação mais participativa, mais empática, respeitosa e positiva, tá bom? Deixa eu ver o que a Fran tá falando aqui. A ter responsabilidade também. Senão se torna um adulto irresponsável, achando que tudo a culpa do outro, que tudo é culpa do outro, e infantil, com certeza, né? Porque se o outro é que sempre manda eu fazer as coisas, se eu faço algo errado ou não, a culpa é do outro, né? Foi o outro que causou. Então não aprende a ter responsabilidade, com certeza, Fran, com certeza. Então tudo isso são reflexos da forma como a gente educa, né? Muitas vezes, eu sei, assim, eu não quero que vocês ouçam eu falar aqui e se sintam assim culpadas, julgadas, porque eu sei que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente acaba sendo autoritário e controlador. E uma coisa que gera muito isso na gente, de ser controlador e autoritário, apesar de às vezes a gente não querer, é a gente querer os resultados assim, ó, imediatos, né? A gente pensar só no imediato. Então a gente esquecer do nosso objetivo, que é a longo prazo, né? A educação realmente que a gente quer, ela é a longo prazo. Então você quer que a criança obedeça ali na hora, você quer que tudo aconteça na hora, né? Essa pressa que a gente tem de que as coisas aconteçam, ela nos impede de parar para pensar, analisar e falar, não, calma aí. Como é que eu resolvo essa situação? Deixa eu pensar. E aí resolver essa situação de uma forma mais empática, levando em consideração a criança, os sentimentos dela, os limites dela, né? Claro que você vai olhar também para os seus próprios limites, né? E olhando para os seus limites, você vai buscar aprender ou desenvolver aquilo que você precisa para lidar melhor com essas situações também, né? E assim não ficar caindo nesse autoritarismo. Então as consequências do autoritarismo não são legais quando a gente pensa no futuro, no longo prazo, para a educação dos nossos filhos, né? O desenvolvimento deles. A Lorena tá falando aqui, mas ao dar espaço para a educação participativa, às vezes sinto que ela vai muito além dos limites. Então, você perdeu o comecinho, né? O que eu venho dizendo aqui, né? Eu vou repetir pra você. E talvez explicar melhor, que não tenha ficado claro. Então, assim, pra gente não... Porque o que acontece, né? Muitas vezes a gente não quer, então, ter essa educação autoritária. A gente fala, não, eu não quero agir assim de forma autoritária com meu filho. Aí a gente acaba caindo, sem querer, na permissividade. E a permissividade é quando a gente não estabelece limites claros, quando a gente não tem regras claras. Ou a gente até tem, mas a gente não tem consistência naquelas regras, né? A gente acaba deixando pra lá, acaba cedendo, enfim. Só que pra gente conseguir que a criança... E aí vem a questão da expectativa, né? Como que é uma educação mais participativa? A gente tem que se adequar à maturidade da criança. Então, adequar a nossa expectativa e as nossas orientações. Então, a gente tem um limite. Aquele limite, ele tá estabelecido. Aquele limite, aquela regra faz parte da nossa casa. Faz parte do funcionamento da nossa casa. A criança tem que respeitar aquele limite. Mas a gente não pode esperar que a criança tem que respeitar. A gente tem que dar orientações claras para essa criança conseguir respeitar esse limite. A gente tem que falar e explicar esse limite para a criança, ensinando para ela, explicando o que é aquele limite. E de uma forma encorajadora, né? Uma forma que a criança sinta que ela pode realmente respeitar esse limite, ela é capaz disso e aquilo vai beneficiar ela, né? Então é assim que a gente vai ensinando a criança a respeitar os limites. Pode ser que numa primeira vez ela não respeite, ela enfrente. Você vai explicar o limite de novo, você vai ser empático, você vai ser respeitoso, mas o limite não vai ser cedido. Então o limite ele continua. Você não cede o limite, você não permite que ela passe o limite, né? No sentido de que você não vai ceder. E você vai dar condições para que ela realmente respeite aquele limite, né? Dar condições, orientações, e isso através da comunicação também. Bom, então esses são os cuidados que a gente vai tendo ali para que ela aprenda esses limites e possa respeitá-los, né? Ok? Não sei se eu te respondi.
Mas a gente continua falando sobre isso, se não ficou muito claro. Então, quais são as consequências de uma educação permissiva? Então, quando a gente tem essa educação, que os pais fazem tudo pela criança, eles fazem tudo para a criança e pela criança, a criança não desenvolve autonomia, né? Então, ela aprende que os outros servem ela, né? Ela aprende a ser servida pelos outros, né? Ai, que bom que você entendeu, Lorena. Então, ela aprende a ser servida pelos outros, né? A criança que vive num ambiente permissivo e ela não aprende as regras, não consegue lidar bem com regras e limites, então ela vai levar essa incapacidade de lidar com regras e limites para a vida adulta, né, para a adolescência e para a vida adulta. Ela pode ter também, eu tô lendo aqui pra minha colinha, então ela pode ter também um baixo desempenho acadêmico, né, então exatamente por não conseguir lidar com regras e limites. Também tendem a ser teimosas, rebeldes, provocadoras, né, podem até cometer abuso de álcool e drogas, né, porque elas realmente, elas aprenderam que elas podem testar, experimentar tudo e todo mundo, sabe? Então não tem aquele limite mesmo, elas não aprendem a respeitar nem os limites próprios, né, daquilo que é saudável para elas, e também o limite dos outros, né, muito menos ainda, né? Então, a permissividade não é saudável, né? Não é amor, né? Muitas vezes os pais que são permissivos, eles acham que eles estão demonstrando amor pelo filho, e não é, né? Quando você ama, você ensina os limites de forma respeitosa. Então, ensinar de forma respeitosa não é não ter limites, né? Não bater não significa não dar limites, né? Eu vi essa frase esses dias e acho importante falar aqui. Então, não bater não significa que não tem limite. Mas o limite ele é colocado de outra forma, né? De uma forma que não é no bater, não é no gritar, não é no criticar a criança e punir, enfim, né? Tem outras formas de você estabelecer esse limite. E quais são as consequências, então? Deixa eu ver aqui quem tá entrando. Oi, quem tá chegando, seja bem-vinda. Quais são as consequências, então, de uma educação participativa, positiva, né? Em que a criança ela é convidada a participar das regras, ela é convidada a entender os limites e as regras, né? E ela é encorajada a seguir esses limites e regras. Oi, Janaína. Essa educação, as crianças que são educadas dessa maneira, elas apresentam um bom desempenho em todas as áreas. Então, foi isso que as pesquisas mostraram. Então, são crianças que vão ter bom desempenho, tanto na sua área emocional, social, elas vão conseguir gerir bem as suas emoções, né? E também vão ser crianças, adultos, né? Com uma boa autoestima, com habilidades sociais, né? Otimistas e resilientes, né? Que é uma coisa que a gente quer tanto hoje em dia, a gente fala tanto sobre resiliência, né? Então elas aprendem a ter resiliência, ou seja, conseguem lidar com situações difíceis, frustrações, né? Porque elas aprenderam a gerir suas emoções, aprenderam a lidar com frustrações, lá na sua infância isso foi sendo trabalhado. Então, na vida adulta, serão pessoas, consequentemente, mais felizes, mais realizadas, né? Não é isso que nós queremos para os nossos filhos, né? Então, essa educação participativa, ela é, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida nenhuma de falar isso, seria a melhor forma da gente poder educar, né? Então, o que a gente precisa para conseguir educar dessa forma, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que valorizar o diálogo acima do controle, né? A gente tem que valorizar o diálogo nas nossas casas, né? E também a cooperação, né? Então, o diálogo e a cooperação, né? Sabendo que ali o nosso lar ser um ambiente seguro e um ambiente em que todos agem pelo bem comum. Então, todo mundo está ali agindo de forma cooperativa para o bem comum, né? Porque não é só a gente esperar da criança, mas que isso seja um exemplo de todo mundo, né? Então, é assim que a gente vai conseguir educar dessa forma. Estabelecer os limites, né? Ter bom senso nos limites também, porque tem limites que a gente não porque a gente quer que seja não, né? Então, a gente tem que ter bom senso nos limites que a gente coloca. Até porque, se é um limite que você não consegue explicar para a criança por que ele existe, então se questione, né? Porque a criança ela tem que entender por que o limite existe, né? Você não vai deixar de fazer uma coisa, você é adulto, porque simplesmente alguém disse que não. Você vai querer saber por que é não, né? Você vai querer entender aquela regra. A criança também, ela merece entender aquela regra, vai ser respeitoso com ela. E aí, claro que aqui eu tô falando, você vai adequando o que você vai explicar, como você vai falar, tudo isso, à idade da criança, a maturidade dela. Mas você ter limites estabelecidos, você valorizar o diálogo, né, e a cooperação no seu lar, né, e que seja
um lar de respeito, então que todos se respeitem, respeitem os seus próprios limites, né? E aí, aprender, né? A gente tem que aprender ferramentas, aprender recursos, aprender como conversar com a criança, como se comunicar com uma criança, né? Aprender como estabelecer esses limites e mostrar isso para a criança, né? Essas são habilidades que nós temos que desenvolver em nós, né? Porque a gente não tem, né? A gente não aprendeu. Na nossa infância, muito provavelmente, a gente recebeu uma educação autoritária ou permissiva, né? Muito provavelmente. Então a gente não aprendeu, né, como estabelecer o limite de uma forma respeitosa. Então a gente tem que aprender isso, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem que tomar a decisão de educar dessa forma e aí buscar, né, e ir aprendendo. E aprender não significa você se moldar e aí virar uma mãe perfeita, né? E dar uma educação perfeita para o seu filho. Não se trata de perfeição, né? Mas se trata assim de você procurar melhorar a cada dia, desenvolver as habilidades que você considerar que são necessárias ali para você desenvolver, para que você consiga então educar de uma forma participativa, educar de uma forma empática, respeitosa e ter assim um relacionamento mais positivo, né? E o desenvolvimento dessas habilidades também positivas no seu filho, né? Tanto na infância dele, que ele tenha uma infância feliz, mas também na vida adulta, né? Para que ele também seja um adulto realizado e feliz. Bom, e é isso, é um processo, é um passo de cada vez. Então, às vezes, hoje é a primeira vez, talvez, que você esteja me ouvindo falar sobre isso, ou pode ser a segunda, terceira, enfim. Mas é um passo de cada vez. A cada live que você assiste, você vai caminhando um passo, né? Por exemplo, né? Não é só nas lives, né? Mas buscando, assim, né? Aprender o que você precisa aprender, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Muito bem. Vamos tirar um print. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print. Aí. Muito bem. Tirei um print aí também, vou ficar quietinha. Aí vocês postam lá nos stories, me marcam. Conta pra mim depois lá no comentário da... Eu vou deixar no IGTV. Deixa eu ver a hora aqui. Eu vou deixar esse vídeo no IGTV. E aí você vai lá no comentário do IGTV e coloca pra mim qual foi o seu maior insight. O que foi assim mais... que foi um insight mesmo que você teve hoje. Alguma ficha que caiu. Alguma coisa que você ficou em dúvida ainda e você tá pensando. Depois você vai lá e escreve a dúvida, tá bom? Ou se quiser me procurar em inbox pra tirar alguma dúvida mais específica, né? Quiser ser no privado, também fiquem à vontade, tá bom? Então é isso. Agradeço a presença de quem esteve aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima.